Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, verso de número 10. Hebreus capítulo 13, verso de número 10. Somente um versículo. Vamos ficar em pé, vamos ler somente um versículo, nós estaremos lendo, orando, e assim os irmãos podem se assentar e ouvir a palavra de Deus. Todos acharam? Digo amém. Amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Aleluia, todos acharam. Hebreus capítulo 13, verso de número 10, diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Mais uma vez, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Fecha os teus olhos, Pai. Lemos a tua palavra, e a tua palavra é a verdade, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz, a tua palavra, meu Senhor, é refrigério, é socorro, a tua palavra, meu Pai, é a bússola, é o norte, é a direção, a tua palavra é redenção, a tua palavra é conforto, é consolo, a tua palavra, meu Senhor, a centralidade dele é Cristo Jesus. E nós, meu Pai, adoramos a Ti nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações neste culto, através dos louvores, através, meu Pai, das orações, através de um cumprimento de um irmão, através de um abraço, por tudo que o Senhor já tem falado e feito nessa noite. Eu peço, meu Pai, encarecidamente, continue, meu Pai, trabalhando em nossos corações. O culto ainda não terminou nesta noite. Meu Pai, eu continuo crendo, meu Pai, que o Senhor está trabalhando em nosso meio. Que o Senhor, meu Pai, esteja abrindo os nossos corações, as nossas mentes, meu Pai, para ter um entendimento com mais facilidade acerca da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nesta noite seja o nosso professor, o nosso instrutor. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, nesta noite venha trabalhar internamente em nossos corações. Usa a minha vida, meu Senhor, porque não sou nada, meu Pai, nada de mim eu tenho para apresentar. Mas que o Teu Santo Espírito venha usar a minha vida como um canal, meu Senhor, de bênção nesta noite. E que essa noite seja uma noite, meu Pai, de transformação, uma noite de renovo, uma noite de refrigério, de cadeias quebradas, uma noite, meu Pai, de aceitação ao Teu Evangelho e à Tua palavra. Nós te damos graça, meu Senhor, por cada vida, meu Pai, que se dispôs a estar aqui nesta noite, se apresentando como bom soldado de Cristo, meu Pai. Continue trabalhando em nosso meio, tudo que seja honra, para a honra e a glória sempre do Senhor Jesus. Que o seu nome seja exaltado para todos sempre em nosso meio, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, amém. Graças a Deus. O irmão pode se assentar, glorificando sempre ao nome do Senhor, aleluia. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, nós vemos que o relacionamento entre Deus e o ser humano, ele se estabelece sobre o princípio do sacrifício. Quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus, ele começa os vestindo com peles. Para nós, muitas vezes, parece uma ação simples, mas uma ação que é profundamente reveladora e que exigiu a morte ali de um inocente para estar vestindo ali um casal. E ali mesmo, sem a palavra ser usada, estava sendo plantada a semente da ideia do altar. Um lugar aonde se encontraria a justiça divina e a misericórdia, onde a vida seria dado ao lugar de uma outra pessoa. Antes que o homem buscasse a Deus, Deus ali neste sacrifício, Deus já estava provendo para um homem um caminho para o seu próprio retorno. Em seguida, após este fato, nós vemos Abel oferecendo a Deus o que há de melhor do seu rebanho, e o sangue derramado sobre o altar se torna símbolo de um culto aceito. Deus, ele vai se agradar da oferta de Abel, não por causa
do animal em si que ele vai oferecer, mas porque na sua oferta havia fé, havia obediência, havia dependência do sacrifício. Em fato, em Atos contínuos, nós vemos Noé, ao sair da arca, ele edifica um altar e começa então a oferecer holocaustos. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele se agradou daquele aroma, daquele sacrifício. O altar ali de Noé vai representar um altar de gratidão, de aliança renovada, uma nova chance para toda a humanidade. Após isso nós vemos Abraão erguendo altares por todo lugar aonde passa, e com marcos de fé, com marcos de adoração, com marcos de obediência. Mas é no Monte Moriá que o altar ele vai então assumir contornos dramáticos, onde o pai ele levanta o filho da promessa, mas ele é interrompido por Deus, que vai prover no lugar daquela criança, daquele jovem, um cordeiro preso. Aquele altar de Abraão com seu filho Isaque, ele estava apontando para algo muito maior que iria acontecer no futuro. Um sacrifício que um dia seria consumado por um pai que não pouparia o seu próprio filho, mas ele o entregaria por todos nós. O altar de Abraão estava apontando para o Calvário de Deus, para o Gólgota. Com Moisés então, quando ele recebe de Deus ali no Monte Sinai, o altar no povo de Israel, no meio do povo de Israel, ele vai se tornar então parte central de um culto estabelecido por Deus na antiga aliança. Então o tabernáculo, ele é erguido no deserto, segundo o modelo que Deus havia mostrado para o próprio Moisés, e diante dele se coloca então um altar de bronze, lugar de sacrifício, de morte substitutiva, mas também um altar de reconciliação. Ali, dia após dia, neste altar, o sangue de animais, ele era derramado, para que o povo permanecesse então em comunhão com o Senhor. Os sacerdotes, eles eram os mediadores que realizavam os sacrifícios. Para que o povo levasse o teu sacrifício até Deus, eles eram realizados por mediadores, os sacerdotes. Mas o altar, irmãos, meu amigo, meu querido irmão que nos ouve nesta noite, o altar de bronze, o altar que estava no tabernáculo em meio ao deserto, ele não era somente um altar para a elite religiosa, não, mas ele era um local de ponto de encontro de todo o povo com Deus. Todo o povo, não era somente para a elite, todo o povo se apresentava diante daquele tabernáculo. Era ali então que o pecador arrependido levava a sua oferta. Era ali então que o israelita reconhecia a sua culpa e a sua dependência da misericórdia divina. Era ali que o sangue era apresentado no lugar daquelas pessoas que entregavam os animais. Cada israelita precisava do altar. Cada família via no altar a sua esperança de perdão e de restauração. O que nós vemos é que o altar de bronze, o altar que ficava no tabernáculo, não era um altar, um palco para poucos, mas ele era um ponto de encontro para toda a humanidade, para todas as pessoas. Era um local acessível para todos os status sociais das pessoas, desde a elite religiosa até o homem mais pobre. As instruções de Deus, eles não viam criar distância, mas sim apontar a santidade no relacionamento. O altar, quando nós estudamos o tabernáculo, ele estava localizado logo na entrada do tabernáculo. Sabe por quê que o altar estava localizado logo na entrada do tabernáculo? Sabe por quê? Eu só vou falar, se o irmão perguntar, por quê, pastor? Eu vou perguntar, o irmão fala, por quê? Então o irmão fala sozinha, tá bom? Sabe por quê que o altar estava na entrada do tabernáculo? Obrigado, irmã. Porque a irmã perguntou, eu vou responder para a irmã. Por que então que o altar estava localizado na entrada do tabernáculo?
Porque o altar, ele tinha que vir antes da comunhão para com Deus. Antes da comunhão. Naquele local as pessoas tinham que se purificar para ter um encontro com Deus. E ali não existiam naquele altar classe de adoradores. Naquele altar não existia pessoas mais valiosas do que outras pessoas. Naquele altar todos eram iguais. Não existiam classes de adoradores. Ninguém era mais importante do que ninguém. Ninguém era mais valioso do que ninguém. Não era ali escondido ou reservado aquele altar para uma classe determinada ou para uma casta. Muito pelo contrário. Mas era um altar visível. Era um local central. Era um local público. Ele era um local para sacerdotes. Ele era um local para os príncipes, ele era um local para os pobres, ele era um local para os trabalhadores, ele era um local, enfim, para todo o público. Aquele altar, ele atraía todas as pessoas israelitas eram atraídas para aquele altar. E a função daquele altar, ele tinha um momento específico. O altar chamava o povo diariamente, a lembrança de que o pecado exigia morte, mas que Deus, em sua graça, havia provido então um caminho de reconciliação. Durante as festas como a Páscoa, o dia da expiação, multidões se dirigiam até aquele altar, e era ali então que o cordeiro era morto. Era no altar que o sangue era derramado, e que as famílias viam simbolicamente a justiça de Deus sendo satisfeita em favor dos culpados. O altar, irmãos, como eu já disse, não era um palco, não era um lugar de espetáculo, não era, mas o altar era um lugar de morte. O altar ali, o homem reconhecia a sua culpa, e pela fé então ele lançava o seu sacrifício, o peso do seu erro. Ali no altar ele reconhecia a necessidade de Deus. Ali no altar ele derramava não somente o sacrifício pelos seus pecados, mas também como ele levava a sua oferta de gratidão a Deus, por tudo que Deus havia feito para aquela pessoa. Ele derramava então naquele tabernáculo o sacrifício dos seus erros. Ele derramava ali no tabernáculo os manjares, que era oferta de gratidão a Deus. Portanto, o altar do Antigo Testamento não era um lugar de observação, para você ficar somente vendo, mas era o altar para você participar. Era um local de participação, e não era somente para os sacerdotes interceder, mas era para o povo ser representado naquele altar, perdoado e sendo acolhido então pela aliança de Deus para com o seu povo. Sabe que o altar gritava todos os dias, meus amados irmãos? O altar gritava: o pecado mata, mas Deus provê um substituto. O pecado mata, mas Deus provê um substituto. Mas por mais sagrado e ordenado que fosse aquele altar era somente uma sombra, irmã Sônia. Uma sombra, o que nós estávamos estudando aqui ao sábado. Ele era somente algo que estava apontando para o futuro. Não tinha poder em si para transformar o coração humano, não. Só que ele apontava para algo maior, para um sacrifício que não precisaria mais se repetir. Para um sangue que não apenas cobriria os pecados, mas então para um sacrifício que iria remover os pecados completamente, não somente por algo momentâneo, mas para sempre iria remover o pecado. O altar ali no deserto estava esperando a plena revelação, Todos os altares antigos do Antigo Testamento, eles estavam apontando somente para um altar, somente estavam apontando para um só, o que era a cruz, aonde o próprio Deus ofereceu o seu cordeiro. E os profetas então, eles continuam a reafirmar a importância do altar no Antigo Testamento, mas também eles vão denunciar a corrupção.
Isaías, por exemplo, quando ele vê o Senhor exaltado, ele vai se desesperar por sua impureza. Ele vai se desesperar porque era um homem de lábios impuros. Até então que uma brasa viva, tirada do altar, toca nos lábios de Isaías e o purifica. Já Elias, por exemplo, no Monte Carmelo, antes de clamar pelo fogo dos céus diante dos profetas de Baal, ele vai restaurar o altar do Senhor, simbolizando o retorno verdadeiro ao culto a Deus, ao Deus verdadeiro. O altar sempre esteve, irmãos, no centro da relação de Deus para com o seu povo. Sempre, sempre. Lugar de juízo, lugar de graça, lugar de morte, lugar de vida, lugar de confissão e lugar de restauração. Toda restauração, irmãos, verdadeira, começa no altar. Toda rebeldia começa quando o altar é esquecido. Toda. Então, quando chegamos ao Novo Testamento, o escritor aos Hebreus vai nos fazer uma declaração totalmente gloriosa. Ele vai dizer: temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O que é isso, pastor Fernando? Em outras palavras, há um novo altar. Um novo altar. Não um altar feito de pedra. Não um altar, irmãos, feito de bronze. Não um altar localizado especificamente na cidade de Jerusalém. Ele não está escondido atrás de cortinas de linho, não. Mas é um altar espiritual e um altar eterno, que é o que? A cruz de Cristo. Ali então, fora do arraial, fora dos portões da cidade, foi oferecido o sacrifício final. Ali o Cordeiro de Deus, ele foi imolado. Ali então se consuma tudo o que os antigos altares estavam simbolizando. A cruz de Cristo, ele é o altar definitivo, e dele nós comemos pela fé. Pela fé, participamos do seu sacrifício, não com as mãos agora cheia de sangue de animais, mas agora nós participamos deste altar com os corações lavados pelo sangue do Filho de Deus. A cruz, irmãos, não é apenas um símbolo de fé cristã, não é, mas é o altar onde Deus sacrificou o seu Filho por nós. Aqueles que ainda servem ao Velho Testamento, é o que a carta está nos dizendo aos Hebreus, isto é, aqueles que confiam em rituais, aqueles que ainda confiam em méritos, confiam em tradições, sem Cristo, eles não têm acesso a esse altar. Aqueles que estavam parados e fazendo ainda o altar da antiga aliança, sacrificando, voltando à velha aliança, o escritor aos Hebreus está dizendo, eles não têm acesso ao altar. Mas sabe o que é interessante? Nós temos um altar, amor, irmãos, aonde não há véu. Nós temos um altar aonde o sacerdote agora é Jesus Cristo, o nosso Senhor, onde o sacrifício não precisa ser repetido, irmãos, aonde a graça agora não é medida por performance, mas só que a graça agora é recebida por fé. E esta é a grande revelação progressiva das Escrituras, que todo altar do Velho Testamento encontra o seu cumprimento no Calvário. E hoje nós não buscamos mais altares de pedra. Por quê? Porque hoje nós temos um altar vivo, nós temos um altar eterno, nós temos um altar suficiente, o altar da cruz, onde o amor de Deus foi derramado em sangue, e onde somos convidados nesta noite a nos alimentar da vida de Cristo, dia após dia. Então a pergunta que ecoa hoje é: de qual altar você tem se alimentado? Da tradição morta ou do Cordeiro vivo?
Nessa noite eu gostaria de destacar 3 pontos sobre esse altar. 3 pontos e nada mais. Espero ser curto e breve, porque eu acredito que o altar de Deus é o lugar aonde nós encontramos cura. Cura. O versículo de Hebreus capítulo 13, verso de número 10, ele afirma que nós temos um altar de que não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Essa declaração, irmãos, do autor de Hebreus, ele vai revelar uma profunda verdade e realidade espiritual, que está indo além do simbolismo do Antigo Testamento. Ela aponta diretamente então para a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. E a diferença entre o antigo sistema de sacrifício e o novo e vivo caminho pelo qual temos acesso a Deus, há uma grande diferença. Grande diferença. Para compreender então esse versículo que nós lemos, é essencial lembrar que a carta de Hebreus, ela foi escrita para cristãos, judeus, que estavam sofrendo uma perseguição naquele tempo, e a tentação de voltar às suas antigas raízes, às antigas práticas do judaísmo. Pessoas que se converteram, elas por causa da perseguição, estavam voltando às práticas do antigo judaísmo. Por isso então que ao longo da carta, o autor demonstra a superioridade, sempre na carta aos Hebreus. A carta que mais vai falar do Antigo Testamento é Hebreus. Ele não vai falar de pontos, ele vai citar passagens do Velho Testamento. E o autor então aos Hebreus, ele vai falar da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ele vai falar da superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação ao sacerdócio levítico, à aliança mosaica. Ele vai dizer que Jesus ele é maior, que ele é o melhor, aos sacrifícios antigos. Então no capítulo 13, o qual nós lemos, em meio às exortações finais desse escritor, ele retoma o contraste entre o que era passageiro e o que é eterno. O que era passageiro e o que é eterno. O que era sombra e o que é realidade. O que era sombra, o que é realidade. Nós aprendemos isso aos sábados. Não foi isso que nós aprendemos? Quando o autor diz, temos um altar, ele está falando de algo presente e algo permanente. Algo de uma ideia que não vai passar. Porque o verbo grego usado aqui está indicando posse contínua, algo que não vai passar, algo que agora está fixo. É um altar que já nos pertence e sempre, irmãos, vai estar acessível. Sempre vai estar acessível, sempre. E esse altar não é feito de pedra, não. Não está localizado em Jerusalém, não. Não é servido mais por sacerdotes levitas, não. Esse altar é Cristo. O sacrifício que ele ofereceu de si mesmo na cruz se tornou o verdadeiro altar da nova aliança. O verdadeiro altar, onde o perdão é oferecido e a cura é liberada. É neste altar, irmãos, que os fiéis agora se alimentam. É neste altar que os fiéis se alimentam espiritualmente pela fé, é neste altar. O altar de Cristo, irmão, não é o único lugar. Agora, o altar de Cristo, na verdade, é o único lugar aonde a alma, ela vai encontrar cura. O altar de Cristo agora é o único lugar aonde a alma vai encontrar descanso. O altar de Cristo agora é o único lugar onde ela vai encontrar reconciliação com Deus. Só que o versículo continua com uma advertência solene, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O autor está dizendo, aqueles que estão insistindo em viver na prática do sistema religioso antigo, ignorando, rejeitando a suficiência de Cristo, não participam dos benefícios do verdadeiro altar, não participam. No Antigo Testamento, você sabia que os sacerdotes, eles comiam parte dos sacrifícios que eram oferecidos, eles comiam.
como sinal de comunhão com Deus. Porém, o autor está dizendo que os que ainda servem o antigo tabernáculo, a lei, os rituais mosaicos, os méritos humanos, ele está dizendo, não tem acesso ao alimento espiritual, porque ele só é encontrado agora em uma pessoa, em Cristo Jesus, nenhum outro altar. Irmãos, isso aqui não é uma teoria, não é uma ideia somente, irmãos, o que eu estou falando aqui, não, mas é uma afirmação poderosa da palavra de Deus, cheia de verdade, de vida, cheia de verdade gloriosa. O autor dos Hebreus não está dizendo nós teremos, não, ele está dizendo nós temos. Isso é agora, isto é presente, isso é real. Ele está dizendo, esse altar, irmãos, não é um altar de pedras, não é um altar de pedras, não é como agora, não é um altar que está coberto mais por cinzas de animais mortos, não, nem está agora preso a um templo físico. Ele está dizendo agora, irmãos, esse altar é um altar vivo, agora esse altar é um altar eterno, é Cristo crucificado e ressurreto, é isso que ele está dizendo. No passado os altares estavam no centro do culto dos judeus, era o local onde se derramava sangue, onde o pecador era lembrado do seu peso, do seu pecado. Mas o altar que nós temos hoje não é mais lugar de condenação, mas agora é lugar de cura. O altar que nós temos agora é lugar de cura. O autor está dizendo, quem continua preso a esta velha aliança, aos rituais, às obras humanas, aos esforços, está fora disso, está fora. Pode até parecer piedade, irmãos, pode até parecer que aparência de santidade, mas essas pessoas estão distante da verdadeira comunhão com Deus, distante. Por quê? Porque só há um altar aonde há vida, e esse altar é chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. Só que o contraste desses altares, do altar, nós vamos ver se tornando dramático no Velho Testamento, irmãos, quando nós olhamos para os altares falsos feitos por homens, altares falsos que a humanidade construiu, altares falsos que ao longo da história até o próprio povo judeu levantou. Lembra dos profetas de Baal? Lembra desses profetas? Em 1 Reis, capítulo de número 18, lembra desse episódio? O que eles faziam para chamar, para que Deus mandasse fogo? O que eles faziam? Eles gritavam, eles se cortavam, eles se feriam, eles derramavam seu próprio sangue para que o Deus deles falasse para eles. Por quê? Sabe por quê? Porque o Deus deles eram surdos, eram ídolos que estavam exigindo o sofrimento deles, eram ídolos que estavam exigindo dor deles, eram ídolos que estavam exigindo sacrifícios humanos. E sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que todo o altar falso fere, todo altar falso fere, todo ídolo cobra um preço que o homem não pode pagar. E hoje ainda, irmão, nós temos altares falsos, muitos, e como temos, e todos eles continuam cobrando o mesmo preço. Eles continuam cobrando sua paz, sua saúde, sua alma. O altar do materialismo que está te fazendo trabalhar, te sugando até cair. O altar do ego que você esconde atrás de algo que você não é. O altar do prazer que está seduzindo as pessoas. O altar que está aprisionando com correntes. O altar da religiosidade sem Cristo.
que está fazendo você muitas vezes jejuar, orar por coisas erradas, mas você nunca você nunca se sente aceito por ele, porque esses altares, irmãos, eles não curam, eles adoecem as pessoas. Esses altares estão esmagando as pessoas, e eles estão drenando a vida das pessoas. E ainda hoje, tem quem construa esses altares, altares de orgulho, altares de vaidade, altares de status espiritual, e esses altares, irmãos, estão por toda parte, altares do sucesso a qualquer custo, altares da prosperidade, altares do evangelho que está massageando o ego de pessoas, mas não está confrontando o pecado, mas quando saem de lá, eles estão saindo vazios. Mas nós temos um altar que continua de pé, um altar diferente de todos os outros, um altar que não exige mais sangue nosso, porque o sangue já foi derramado, um altar que não pede o nosso corpo, porque o corpo já foi oferecido, o corpo do Cordeiro de Deus. Isaías 53 verso 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite, irmãos? No altar do mundo você se fere para tentar agradar um Deus, mas no altar de Cristo o próprio Deus se feriu para te alcançar. Esse altar é escândalo para os religiosos, esse altar é loucura para os que confiam em si mesmos, mas para nós que cremos, é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação. E esse altar que nós temos é alimento, é um altar de comunhão, é um altar de cura. Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você pode comer desse pão, você pode beber desta água, você pode beber dessa vida, você pode sair dos altares que estão te ferindo. Você que está me ouvindo na internet, você que está me ouvindo nessa noite, você pode sair dos altares que estão te ferindo e se achegar ao altar que te cura, o altar que te cura. Por isso hoje, irmãos, nós podemos então declarar com fé: deixe o altar que te fere e corre para o altar que te cura. Deixe os ídolos que estão exigindo muito de você e corra para o Deus que se entregou por você. Deixe o sistema que pesa e corra então para a graça que te liberta. Você não precisa mais se cortar para adorar a um Deus por dentro, tentando ser aceito, não. Você não precisa mais matar, tentando agradar a Deus. O sacrifício já foi feito, e a porta está aberta, e a cura já foi liberada para a igreja. E hoje Deus então te convida a se aproximar então com confiança, porque nós temos um altar, e esse altar é Cristo. Por isso hoje nós declaramos com fé e autoridade do evangelho: deixe o altar que fere e vai para o altar que cura. Deixe os ídolos que exigem sacrifício e venha para o Deus que sacrificou por você. Você não precisa mais se mutilar, irmãos. A cruz já falou tudo. O sangue foi derramado, o véu foi rasgado, o caminho está aberto, o altar já foi preparado e o Cordeiro já está oferecido por nós. E sabe o que Deus está dizendo a você hoje? Venha diante desse altar, alimente-se desse altar e pegue a sua cura. Pegue a sua cura, alimente-se dele, seja curado, seja transformado, seja renovado. Alimente-se deste altar.
Você pode ter tentado tantos outros altares, irmãos, pode ter procurado ajuda em outros lugares, pode ter buscado no mundo, na religião, no prazer, no dinheiro, na fama, mas nenhum altar vai te curar, a não ser o altar de Cristo, porque somente no altar do Calvário há poder para transformar um pecador em santo, para transformar um ferido em curado, para transformar um morto em vivo. Sabe, irmãos, chega de sacrifícios que não salvam, chega de ofertas, irmãos, que não resolvem nada, chega de se entregar ao que te destrói. Hoje é o dia de viver do altar da graça. Da graça. E quando você se ajoelha nesse altar, irmão, quando você se ajoelha diante dele, não é o teu sangue que você vê, o sangue de joelhos furados, fugeiro de joelhos rasgados, não é o seu sangue, mas quando você se ajoelha diante desse altar, você vê o sangue de Jesus Cristo, e não é para ser condenado agora, mas é para ser absolvido por ele, é para ser restaurado, é para ser refeito, é para ser renovado, irmãos, no altar de Jesus. O sangue que está lá é o próprio sangue dele, não é o meu, não é o seu, mas é o dele. No altar de Jesus Cristo, a justiça divina foi feita e satisfeita. O castigo então caiu sobre Jesus. No altar da cruz nós vemos a morte perdendo, porque ali então vai nascer vida. E esse altar, irmãos, esse altar de Cristo, são onde feridas são curadas, onde correntes se quebram, onde histórias estão sendo reescritas, onde o pecador vai encontrar o Salvador. Por isso essa noite existe um convite: venha, venha, se alimente, venha quebrado, se alimente, venha cansado, venha desesperado, venha religioso, mas está vazio, venha, o altar está aberto, o altar está aberto, o Cordeiro está vivo. É dia de abandonar, irmãos, os altares que têm ferido você. Se renda totalmente a esse Deus que cura. Se renda. Aleluia. Neste altar, irmãos, sabe uma coisa que acontece? Todos somos iguais. Todos somos iguais. Todos. Hebreus capítulo 13, verso 10 diz: temos um altar. Não é de pedra, não é um altar cerimonial, não está dentro de templo. Esse altar é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Quando o texto ele afirma temos o altar, ele está dizendo que temos aonde nos alimentar, onde nos render, temos lugar agora onde podemos ser purificados. Mas esse altar, ele diz, não é acessível a todos. Ele diz, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Em outras palavras, ele continua dizendo assim: aqueles que estão presos ao antigo sistema, a uma religião que está morta, a uma vida sem cruz, esses não participam da comunhão verdadeira. Não participam. Mas quem se rende ao altar que é Cristo, esse vai encontrar um lugar onde não existe acepção de pessoas. Não existe acepção de pessoas. Diante do altar de Jesus, irmãos, diante do altar de Jesus, o pecador e o pastor se curvam no mesmo lugar. Pastor não é maior que um pecador aí. Eu não sou maior que você. Diante desse altar, todos são nivelados. Todos. 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 Todos são. O forte e o fraco vão se alimentar da mesma graça. O forte e o fraco. O que caiu e o que está de pé dependem do mesmo sangue. Do mesmo sangue. Porque nesse altar, irmão, ninguém se gloria. Não. Diante desse altar não tem título. Diante desse altar, irmão, não tem cargo. Diante deste altar,
irmão. Não tem experiência. Não tem, porque eu tenho mais tempo de caminhada com você, eu tenho mais direito que você. Não. Pessoas que têm 50 anos de caminhada e pessoas que se converteram hoje têm o mesmo direito. O mesminho direito. O mesmo. Pessoas que têm 50 anos de convertido e a pessoa se converteu hoje, ela tem o mesmo direito diante do altar de Deus. Ninguém é melhor e ninguém é maior do que ninguém. Ninguém. O único mérito desse altar é o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. O mérito é todo dele. Nesse altar, desculpe, não se escandalize com o que eu vou falar aqui nessa noite. O mesmo Espírito, o mesmo que vai arrancar um viciado das drogas, da sarjeta, é o mesmo Espírito que vai levantar pessoas para ser pastores. É o mesmo. Não existe um espírito diferente para ser pastor e um espírito que vai trabalhar na vida do pecador. Não. É o mesmo espírito. O mesmo poder, o mesminho poder que vai levantar um viciado lá na Cracolândia, é o mesmo Espírito que vai levantar missionários nessa igreja aqui, ó. É o mesmo. Não há ninguém melhor, não há ninguém maior do que ninguém. É o mesmo Espírito que transforma o ladrão em adorador, é o mesmo Espírito que vai transformar homens em apóstolos. É o mesmo. A graça, meu irmão, não apenas perdoa, mas a graça de Deus, ela transforma, e ela não vai somente acolher as pessoas, mas a graça também capacita. O altar de Cristo não é um lugar para você exibir méritos, não, mas é para você confessar suas misérias. Não é para você mostrar sua Adel de teologia, mas é para você se mostrar quão você é pecador. E este altar que nós estamos adorando, Jesus Cristo, é um Deus de igualdade, um Deus de capacitação. E o mesmo Espírito que perdoa pecador é o que levanta pastores, levanta evangelistas, levanta mestres, levanta apóstolos, levanta profetas. A base é a mesma para todas. Qual é? Arrependimento e fé em Cristo. Sem isso, irmão, pastor, pecador, tocador, pessoas que estão no mundo, vai para o inferno. Se pastor e pecador não se arrepender e ter a fé em Cristo, vão para o inferno. Esta graça, meu irmão, iguala a todos, todos. Por isso ninguém pode olhar para o outro aqui com superioridade. Ninguém aqui pode olhar para o outro com o nariz empinadinho. Ninguém. Neste lugar aqui, meu irmão, aquele que está pregando hoje, um dia foi resgatado do mesmo lamaçal que uma prostituta foi. Do mesmo jeito. O pregador aqui, um dia, precisou ser salvo pelo mesmo Espírito que salva prostitutas no prostíbulo. O mesmo Espírito. O que ensina, meu irmão, também já foi aluno. E o que lidera, irmão, hoje, também já foi guiada pelas mãos misericordiosas do nosso Deus. No altar de Cristo, irmãos, não há trono para homens. No altar de Cristo não há trono para homens. Somente há lugar para corações quebrantados. É nesse altar, irmão, que nós encontramos o verdadeiro sentido da igreja. Um povo remido por o mesmo sangue, unido por o mesmo Espírito, rendido diante de um mesmo Senhor. Neste altar não há filhos favoritos. Não há superiores, não há. Meu irmão, sabe o que há aqui neste lugar? Servos. Você é o que, pastor Fernando? Servo. Você é o que, irmã Cidinha? É serva. O irmão que está lá na porta, lá cuidando, é servo. A irmã que limpa a igreja é servo. O diácono é servo.
O que canta é servo, o que toca é servo, o que ninguém vê é servo, o que ora nas madrugadas é servo. Somos servos. Ninguém é superior do que ninguém aqui. Somente o exaltado é Cristo nesse lugar. Ele é superior sobre tudo. Ele é superior sobre a aliança. Ele é superior sobre Moisés. Ele é superior. Não há superiores. Não há pequenos, não há grandes, nesse lugar não há. Sabe o que há nesse lugar? Resgatados. Nesse lugar não há perfeitos, irmãos, há perdoados. Perdoados. Todos aqui são perdoados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Não, eu não precisei ser perdoado. Não, sou da classe. Sou da patota de Cristo. Sou da patota, eu não preciso. No altar da cruz, irmãos, somos todos servos resgatados pelo sangue de Jesus. Na cruz, Deus não vai fazer distinção. Não vai ter um sangue de Jesus para os bons, não vai ter um pouquinho do sangue de Jesus para os maus. O ladrão na cruz, ele entrou no paraíso pelo mesmo Espírito que resgatou Saulo, o matador de cristãos. O mesmo que levantou Saulo como grande apóstolo dos gentios, é o mesmo Espírito que pegou o ladrão na cruz e levou para o paraíso no mesmo dia. É o mesmo. Não há um altar exclusivo, irmão. Não há um altar premium aqui. Eu quero o altar da graça premium. Eu sou um crente gourmet. Não. Irmão, só tem um altar. Um altar. Eu não bato com aquele lá. Meu irmão, o altar que ele está servindo é o mesmo altar que você tem que ir. Só há um altar, Jesus Cristo de Nazaré. E todos que passam por ele são regenerados. Todos que passam por ele são resgatados pelo mesmo sangue, erguidos pelo mesmo Espírito, vencedores pelo mesmo Cordeiro. Todos. O altar, irmão, não vai exaltar um e descartar outro. O carro zero daquele ali é bom, hein? Ixi. Fusquinha. Não. Fica aí. Não. Ele vai nivelar todos no nível da graça. O rico não vai valer mais que o pobre. O ex-presidiário não vai valer menos do que um pregador. Não. Ali o orgulho vai morrer e vai nascer um novo coração nesse altar. Hebreus está nos dizendo que nós temos um altar para nos alimentar. Um altar. Um altar. Só participa da graça, irmão, quem abre mão do orgulho. Só come do altar quem reconhece quem nada tem para oferecer. Nada para oferecer. No altar de Cristo, todos chegam quebrados. Todos nós chegamos quebrados no altar. Aqui ninguém chegou. Olha, queridos, eu estou vindo por livre e espontânea vontade, sem necessitar de nada. Mas estou aqui. Não. Todos chegavam como miserável. Todos. Pobre, cego, nu, pó, necessitando de sangue de Cristo, de salvação. Todos chegaram iguaizinhos, todos aqui, ó. Ninguém pode olhar para ninguém e falar assim: não, eu cheguei diferente. Eu não. Todos, desde o último até aqui, todos chegaram do mesmo jeito, necessitados do sangue do Cordeiro. Todos, e todos que entram por aquela porta ali, ó, por aquela porta, somos todos iguais. Não há perfume mais cheiroso, não há bolsa daquelas coisas lá que as mulheres sabem, não há sapato bonito, não há cabelinho arrepiado, não, somos todos iguais. Todos iguais. Aqui, meu irmão, quem se difere é somente Jesus Cristo. Somente Ele deve ser exaltado. O resto aqui é tudo resgatado, é tudo perdoado. Agora eu quero ver, quem aqui são perdoados? Cadê os perdoados? Cadê os resgatados? Cadê os salvos pelo sangue do Cordeiro? Cadê? Aqui ninguém pode dizer: não, eu não preciso disso não, pastor Fernando, eu cheguei limpo aqui. Faltou um ponto que eu vou deixar para a parte 2.
Em João capítulo 1, verso do 1 ao 11, Jesus ele está no templo ensinando o povo. Ele não está na rua, sabe onde ele está? No templo, ensinando. Ele não está numa praça, ele está no templo. No templo, meu irmão, era o lugar onde se fala de santidade, é onde os homens deveriam buscar a Deus, não é verdade? O templo, aonde deveria haver aqui arrependimento, perdão, adoração. E é dentro do templo onde Jesus está que vai acontecer algo terrível, irmãos, terrível. Os escribas e fariseus estão trazendo uma mulher adúltera, apanhada em flagrante de adultério, e ela vai ser jogada no meio da roda onde está Jesus e outros homens. Olha aqui, essa mulher foi pega em flagrante, e ela vai ser jogada, irmãos, como objeto, como uma ralé, objeto de acusação. Olha aí, ó, essa mulher aí, olha ela aí, assim. Ela foi, irmão, olha só, levado à presença de Jesus, por escribas e fariseus, no templo, lugar aonde deveria acolher o arrependido. Mas, quem a levou para onde Jesus estava, não tinha nenhuma intenção de salvação, não, tinha a intenção somente de condenação, matar aquela mulher. A intenção deles era essa, matar aquela mulher, testar Jesus, queriam condenação. Vão dizer: olha, mestre, essa mulher aqui foi pega em flagrante de adultério. A lei, Moisés diz que devemos apedrejar. E você o que vai dizer? E tu, o que dizes para nós? Aquelas mãos, irmãos, ali, não estavam trazendo o rolo da Torá. Aquelas mãos que jogaram aquela mulher, não estavam jogando, não estavam trazendo, não eram mãos de misericórdia, não eram, mas eram mãos que estavam com pedras. Mas Jesus então ele se inclina, ele não responde de imediato, ele vai começar a escrever no chão. E enquanto todos esperam uma sentença, Jesus, ele escreve em silêncio. Depois ele vai se levantar e vai dizer assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, isso aí foi um golpe direto na consciência das pessoas. Um golpe. Eles estavam no templo com as pedras nas mãos, irmãos. Mas o verdadeiro templo, que é Jesus Cristo, estava entre eles com graça no coração. Com graça. Na igreja, não se anda com pedra. Na igreja, se anda com Bíblia. Com Bíblia. Aqui, irmãos, ninguém deve andar com pedra. Ninguém. Crente anda com Bíblia. Porque tem pessoas que já andam com pedra para atacar. Crente que é crente, irmãos, anda com Bíblia. Bíblia. Na igreja você anda com Bíblia e com o coração quebrantado. E com as mãos prontas para levantar e sarar as pessoas. Naquele momento, irmãos, um a um foi saindo, do mais velho ao mais novo. Porque diante do altar de Cristo, irmão, diante do altar de Cristo, ninguém tem autoridade para condenar. Ninguém. Todos somos carentes da graça. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A mulher, ela poderia fazer o quê? Fugir. Vou fugir. Vou aproveitar o momento da demandada das pessoas e eu vou fugir. Mas ela fez o quê? Permaneceu. Ela sabia, irmãos, ela sabia que ainda havia um olhar ali que não era para condenação. Ela viu, mas um olhar de restauração.
E Jesus vai dizer assim para ela: onde estão os teus acusadores, mulher? E ela respondeu: ninguém. Então ele falou assim: então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Sabe o que é isso? Isso aqui é redenção. Jesus não escondeu o pecado da mulher. Falou assim: não, você não tem pecado nenhum. Ele falou assim: ó, vai e não peques mais. Ele vai oferecer para a mulher um novo começo. Ó, vai. Ele não apenas vai proteger aquela mulher de uma morte física, mas ele está libertando aquela mulher de uma morte espiritual. Uma morte espiritual. Jesus, irmãos, não faz vista grossa para pecado. Ah, coitado, ele pecou. Não, ele não faz vista grossa para pecados, mas ele oferece os olhos cheios de misericórdia para quem quer mudar de vida. E aqui está o coração do Evangelho. O mesmo altar que confronta pecado vai acolher o pecador. A igreja não é lugar de acusação, mas de restauração. Lugar de reconciliação, lugar de perdão, onde Jesus se levanta e age, onde ele vai calar a boca de Satanás e vai dizer assim: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Você entrou aqui neste lugar nesta noite, enquanto o grupo de louvor está chegando. Você entrou aqui neste lugar nessa noite, acusado, mas você vai sair daqui nessa noite absolvido. Você veio doente, mas vai sair daqui curado. Você entrou nessa noite para morrer, mas vai sair com vida. E esta mulher, irmãos, representa cada um de nós nessa noite. Todos nós já erramos, todos nós já fomos expostos, todos nós já sentimos o peso da culpa, mas quando somos levados ao verdadeiro templo que é Cristo, nós não encontramos pedra, nós encontramos os braços abertos de Jesus, porque neste lugar onde Jesus está, o morto encontra vida, o que tem algema, que está algemado vai encontrar libertação, o que está depressivo vai sair fortalecido, o que está cansado vai sair daqui animado, o que está aqui desamparado vai se encontrar abraçado, porque Jesus está neste lugar, e onde Jesus está, não há condenação, mas há absolvição para pecados.